Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus capítulo 7. Vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. Serão 29 versículos. Como nós temos aprendido a palavra de Deus, Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso. Vamos ler já do versículo 1 em diante. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis ao cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Esse primeiro trecho fala do costume de julgar os outros. Nós devemos ter muito cuidado daquilo que falamos das outras pessoas. É muito importante que cada um tenha consciência de si, que todos os seres humanos eles são imperfeitos. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. O que o Senhor nos ensina com essa palavra? Seja separado, santo de separado, porque santo só existe um, que é Deus. Seja puro, de purificado, porque puro, 100% só Deus. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado os detalhes para que possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando for julgar alguém, julgue com cuidado, porque você precisa primeiro reparar os seus pontos de melhorias. Agora, do versículo 7 em diante, vai falar da bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Vamos lá. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Agora o versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha como nós aprendemos aqui. Nós devemos fazer o bem para poder receber o bem. Independente daquilo que vamos receber em troca, devemos sempre fazer o melhor pelas pessoas. Mas conforme lemos aqui, se você pede, você pode receber. Se você bate, a porta pode se abrir. Aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Se nós somos imperfeitos em busca da perfeição, porque temos Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos justificou, é importante que tenhamos em mente que Deus ele pode fazer muito mais por cada um de nós. No versículo 13 em diante, até o 14, vai falar a respeito dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho largo, espaçoso, é o caminho mais fácil, mas é o caminho de morte, é o caminho de perdição. A porta estreita é a porta dos princípios, a porta que vai te conduzir ao caminho da salvação. Porque a porta estreita, ela vai te ensinar a obedecer os ensinamentos de Deus, as orientações do Criador. É muito importante que tenha em mente esse ensinamento. No versículo 15 até o 20, vai falar a respeito dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos, devoradores, são perigosos. A aparência é de ovelha, mas são lobos. A proposta é usar uma máscara para se fazer de bonzinho, mas é um malfeitor. Então devemos ter cuidado e vigiar para que o mal não venha te atingir e me atingir. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos pinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. A árvore é conhecida pelo fruto. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, e não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. Vale muito a pena examinar cada espécie, avaliar cada situação, avaliar cada pessoa, porque os falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, mas são puros lobos. Existe todo tipo de pessoa, aquelas pessoas que são boas, e são boas de verdade, e aquelas pessoas que se apresentam como boas, mas são pessoas que praticam a maldade. Então vale a pena analisar com cuidado. Agora, do versículo 21 até o 23, destaca como título: quem entra no reino do céu. Então, quem que vai entrar no reino do céu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que o fruto, ele tem que permanecer em cada um de nós. Os dons são ferramentas que o Senhor nos empresta para que essas ferramentas sejam usadas de maneira certa. Os dons espirituais, eles são fundamentais no ministério, mas o mais importante é a vida com Deus. Quando você lê também lá João 15, fala sobre isso, fala da vida com Deus, fala dos ensinamentos do fruto, porque o fruto é exatamente aquilo que sai de dentro da árvore, de dentro de você. Então é muito importante que você tenha os dons espirituais, mas que você pratique com verdade, não com iniquidade, aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Nos versículos 24 até o 27 vai falar dos 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Toda pessoa que coloca Cristo em primeiro lugar, coloca o Senhor como base, como mestre e Senhor, como o principal condutor, não tem como dar errado. Porque se a casa for construída, a base for construída em Cristo, pode vir a tempestade que for, o vento que for, que a casa ela vai permanecer edificada de pé, porque está sustentada em Cristo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, existe aqui as duas situações. O primeiro ouviu, praticou, cumpriu com os princípios de Deus. E o segundo exemplo do alicerce, dos 2 alicerces, é o exemplo que ouviu, mas não colocou Cristo como
a base, Cristo como a rocha. Não deixou Cristo tomar a direção. Não foi edificado no Mestre, no Senhor. Olha o perigo da queda, porque ouviu, mas não praticou. Nos 2 versículos finais, vai falar da autoridade de Jesus, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui a gente conclui o Sermão do Monte, entendendo que Jesus trouxe várias lições, vários ensinamentos para nos mostrar que Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, que tudo está no domínio do Senhor. Que esse momento com a palavra possa ficar guardado no seu coração e que o Senhor Jesus seja o foco principal na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.